Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Devido ao sucesso do nosso último vídeo, do vídeo a respeito dos GPS e a alguns pedidos, decidimos estender um pouquinho mais esse assunto e desmistificar a respeito de um outro item, um item muito popular que há em várias lanchas, mas que poucas pessoas sabem utilizá-lo. Falaremos hoje a respeito do radar. E agora, para falar novamente sobre o tema de eletrônicos, nós trouxemos aqui nosso grande amigo Bira, da Marina Express. E, Bira, vamos falar um pouquinho mais a respeito desse famoso item, o radar. Bira, o que é o radar? Bom, eu costumo dizer que o radar são seus olhos à noite ou na neblina, tá? Por exemplo, nós estamos numa situação aqui no Través da Moela, ancorado, e eu vou mostrar para vocês. Estamos de dia, mas à noite, certo? Seria até mais proveitoso, porque de dia a gente consegue ver. Mas se fosse à noite, ele vai registrar tudo que é massa, certo? Em relação à nossa posição. Se eu estiver em trânsito, certo? Se eu tiver um barco, se eu tiver um bote, se eu tiver uma ilha ou a costeira, ele vai me apresentar aqui diretamente na tela, tá? Aqui nessa situação, certo? Eu vou diminuir um pouquinho a visualização para vocês verem o que está sendo apresentado, tá? Eu estou sempre aqui no centro da tela. Aqui atrás, na nossa popa, certo? Nós temos a Ilha da Moela, que é representada por essas manchas vermelhas. Aqui do lado, na lateral, eu tenho aquele ilhote, e do outro lado do canal eu tenho a visualização da costeira aqui do Guarujá, tá? Respira, até para entender um pouquinho mais disso daqui que está sendo demonstrado. Aqui a massa ela é representada pela cor vermelha, avermelhado com esse tom aí meio azulado nas pontas. Então, se eu estivesse aqui navegando numa situação de baixa visualização, eu teria que navegar em que local? Nessa área escura do radar. Tudo que for massa, dá uma olhadinha, ao outro lado lá da costeira, tudo que for massa eu tenho que evitar. Para evitar o quê? Abalroar ou ser abalroado por uma outra embarcação ou subir numa pedra. Então ela vai se apresentar dessa forma, tá? Perfeito. Essa é a finalidade do radar. Nós estamos aqui praticamente agora de lado para a costeira e de lado para a moela. A linha que se apresenta aqui é a linha de proa da embarcação. E o que são esses círculos na nossa tela? Isso, são os anéis de alcance, tá? Dando uma olhadinha aqui na extremidade aqui, o alcance maior do último anel é de 1 milha. E cada um desses anéis são meia milha. Tá sendo representado aqui, certo? O anel em verde de meia milha e o alcance maior que eu abri foi de 1 milha. Bira, isso tudo está muito lindo, porque nós estamos aqui, eu sei onde nós estamos falando a respeito disso, mas as pessoas não estão se situando nesse local. Ótimo. Então, o que a gente pode fazer para mostrar isso graficamente para o pessoal? Esse aparelho, além da imagem do radar, eu posso fazer com que eu tenha uma segunda imagem, que é o radar juntamente com a cartografia, tá? Vou abrir aqui a tela dupla, onde eu vejo aquela representação do radar e vejo exatamente onde é que eu estou. Dá uma olhadinha aqui, nós estamos aqui no Través da Moela, tá? Aqui a ilha na popa, aqui o ilhotezinho, certo? Apresentado aqui, tá? E se eu ampliar mais a leitura, eu consigo ver a costeira ali do outro lado. Quer ver? Vamos colocar aqui para vocês verem e observem, olha lá. Eu tenho pela minha popa, o barquinho está aqui, eu tenho pela minha popa moela, no meu través aqui o ilhote do Pino e aqui essa costeira, tá? Então você tem as duas telas trabalhando em conjunto, quer dizer, em conjunto não, separadamente. Existe uma outra versão que eu posso mostrar para vocês, que é o overlay, que é a sobreposição do radar em cima da carta.
Então eu só utilizo a parte de radar. O radar ele é útil na navegação em situações de baixa visibilidade. Baixa visibilidade. À noite eu coloco com neblina. São seus olhos no escuro ou na neblina. E essas massas que você está demonstrando, elas podem, a chuva, a neblina, ela pode atrapalhar essa visibilidade? Isso, tá? Por exemplo, aqui na condição de radar, eu tenho regulagens na própria tela do radar, que aqui eu não tenho a chuva em si, mas aqui, eu utilizando esses 3 pontinhos, eu abro aqui e eu tenho aqui, como por exemplo, aumentar e diminuir a intensidade, certo? Para visualização de chuva. O que acontece com a chuva? Quando ela cai, ela se transforma numa massa mais densa, certo? E eu não consigo identificar, além da chuva, o que é massa. Então eu posso dar um percentual aqui, certo? Para dar uma regulagem e para o quê? Deixar em evidência a massa em vez de a massa da chuva, tá? Que pode me enganar. Isso é legal porque assim, aqui a gente faz de tudo, né? Então é capaz do pessoal tá vendo a gente fazer chover também. Mas, Mira, muito legal. A gente consegue então colocar o overview aqui também? Overlay. Isso. Então eu tenho que colocar a tela inteira, a carta. Como é que eu coloco o overlay? Eu estou aqui nessa posição, venho aqui nesses 3 pontinhos, como no celular, abro, certo? Nessas 3 engrenagens, abro essas 3 engrenagens, venho aqui em camadas, vou adicionar uma camada, certo? Qual seria a camada? Seria o radar, tá? Venho aqui, aciono e de imediato, certo? Eu vou ter a sobreposição naquela primeira tela, eu vou voltar para lá, do radar em cima da tela, tá? Dá para ver já a massa. Peraí que eu vou dar uma carregada aqui. Olha lá. Sim. Dá uma olhadinha, certo? O radar está girando, certo? E tudo que é massa, certo? Ele está me apresentando diretamente na tela. É que aqui a gente está de dia, certo? Com a tela clara. À noite, todas as massas iriam, com a passagem do radar, ser representadas dessa forma. Mas aqui fica bem claro, ó. Isso. Nessa posição do radar. Mira, legal. Agora vamos lá. Alguns mitos e verdades a respeito de radar. O radar ele tem que esquentar para começar a aparecer a imagem ou não? De imediato. O que acontece? Os radares anteriores a essa geração eram todos análogos. Eram radares que realmente precisavam um certo cuidado até para a emanação de ondas, certo? Dependendo qual que é o alcance do radar, ele era meio prejudicial à saúde. Mas o que acontece? Para esporte e recreio, no máximo que você vai ter de leitura são 90 milhas, certo? Dependendo da casaria que você tem, também você vai ter um bom ganho de recepção de imagem, tá? Essa antena que nós estamos trabalhando são 72 milhas, você viu que eu reduzi aqui para 1,5 milha para mim ter o quê? A visualização da área onde a gente está. Sim. Tá? Então o que acontece? Não tem nada de prejudicial porque agora eles são digitais, não são mais análogos. Então você pode ficar o dia inteiro em exposição direta. Mas é meio difícil porque geralmente para você ficar numa exposição direta, você tem que ter um fly lá em cima, a antena tem que trabalhar baixa. Mas independente disso, não existe mais aquele mito de que faz mal à saúde, que caía o cabelo, que dava câncer. Isso aí é coisa de o radar da Arca de Noé. Quando você fala isso da antiga geração, você está falando de que década mais ou menos? A era digital veio... Antes mesmo, na era análoga, eles já não faziam mal nenhum. Certo? Nos idos aí de 80, 90, eles já não tinham mais problema nenhum. Essa digital esquece. Sempre tem essas histórias que faz mal, mas... E com relação à posição para a gente colocar no bar? Ah, tá. Vamos lá. O que acontece? Toda antena de radar tem que ser colocada, logicamente, na parte mais alta para você ter uma boa visualização. Esse barco nosso é uma 26 pés, certo? Da linha d'água até o top, certo, do T-top desse barco, eu tenho cerca do quê? De uns 2,5 metros, tá? Ela tem 72 milhas, tá? Eu tenho um bom alcance, um bom ganho, mas o que acontece?
imagine a onda, certo? E a curvatura da Terra. Certo? Então, se eu abrir em 72 milhas, ela vai se perder e eu não vou ter uma boa visualização. Então, eu reduzo, eu tenho uma qualidade melhor de visualização, certo? E na maior parte das vezes, a gente sempre recomenda na parte mais alta devido a isso. Se eu tenho 24 milhas, certo? Se eu abrir em 24 milhas com um barco desse tamanho, certo? Eu vou ter uma perda de qualidade de imagem. Tá, e quando a gente fala de barco com fly, a gente vê alguns casos de ou uma estrutura muito grande na popa ou ela abaixo na altura do que seria da cabeça das pessoas, do corpo, inclusive pegando algumas estruturas de capota. Isso interfere alguma coisa na visibilidade que você vai ter na tela? Não. Você não enxerga aquela estrutura da capota? Geralmente, as antenas que estão situadas num suporte acima do fly não tem problema nenhum, certo? E mesmo as que estão na altura do fly, elas não ficam exatamente na altura, certo, da cabeça da pessoa, fica sempre um pouquinho maior para cima, né? Depende do tipo do barco. Então, não tem problema nenhum em relação à recepção da imagem das massas que estão por próximas. Muito legal. Irá, bom, queria te agradecer por mais essa aula. Você deu uma dica, até para a gente encerrar aqui, você deu uma dica muito legal, um pouquinho antes da gravação, e que eu acho que seria legal reproduzir. Você falou a respeito que o melhor, para quem não conhece, não está familiarizado, qual é o melhor horário de... Realmente, nas nossas entregas técnicas, tá? O que a gente faz com o pessoal que tem pouca habilidade em interpretar o que está aparecendo numa tela de radar, certo? Saiam de dia. Sai de dia, você vai ver a costeira, você vai ver a boia, você vai ver o barquinho que passa, você vai começar a se familiarizar com tudo que ele está demonstrando. Geralmente o pessoal fala, vou ligar o radar, mas à noite. Daí ele se depara com uma imagem que não sabe interpretar. Então vai sair, tem radar, liga o radar e fica observando o seu contorno, certo? Mesmo de dia. Para quando chegar à noite você ter o quê? A certeza do que está sendo apresentado na tela do radar. Muito legal. É muito legal. Mirá, obrigado, hein, mais uma vez. Valeu, tá? João. Não esqueça, pessoal, né, não esqueçam que navegar é saudável, navegar é preciso. E eu gostaria que vocês comentassem, pessoal, se esse tema é útil para vocês, até para que eu possa explorar um pouco mais o BIR aqui, para a gente começar a falar também, de repente, a respeito de sonda, assuntos mais técnicos. Então, comentem para a gente para saber se isso é relevante para vocês ou não. E, mais uma vez, não esqueçam de curtir o conteúdo, de se inscreverem no canal e muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um grande abraço.